Oi, gente, tudo bom com vocês? Não reparem no barulho, tá chovendo. Estamos no outono, realmente. Bom, o vídeo de hoje vai ser um misto de nostalgia com dramaturgia. Ou seja, o vídeo de hoje... Deixa eu tirar só essa blusa. Nós vamos falar hoje sobre o departamento de teledramaturgia da falecida Rede Manchete. Quem se lembra da Rede Manchete? Olha, eu vivi essa época, eu vou falar a verdade. No último dia 10 de maio, completou-se 20 anos do término da Rede Manchete, que foi uma emissora assim que eu acho que deixou muita saudade, né? Não só pelos desenhos animados, pelos japoneses, pelos programas infantis ou pelos programas femininos, mas também pelas novelas. Muitas novelas que foram produzidas pela Rede Manchete nos seus quase 16 anos de existência. Olha que coisa louca. A Rede Manchete, que prometia ser a TV dos anos 2000, infelizmente não chegou nem aos anos 2000. Ela simplesmente deixou de existir em 1999. E por que será que a Rede Manchete deixou de existir? Será que foi incompetência? Eu, Daniela, acredito que sim, mas eu não sei a opinião dos outros. Mas pra gente chegar no início da teledramaturgia da Rede Manchete, a gente vai ter que voltar lá em 1981, quando houve um leilão de concessões de 9 emissoras e 5 passaram para o senhor Adolfo Bloch, que era o criador da revista Manchete, e as outras 4 para o senhor Cenoura Bravanel. Quem é que conhece Cenoura Bravanel? Acertou que respondeu que esse senhor, no caso, seria Silvio Santos. O Silvio Santos obteve as concessões da rede Tupi, que tinha fechado, as portas em julho de 80. E o senhor Adolfo Bloch ficou com 5 emissoras em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, se eu não me engano, Minas e Rio Grande do Sul. Ou seja, aqui em São Paulo, na frequência canal 9, era antigamente a TV Excelsior, ou seja, onde ficou a Manchete. Mas olha como era antigamente. A novela que abriu o setor de teledramaturgia da Rede Manchete foi Antônio e Maria, uma parceria entre a Rede Manchete e a... Ai, minha perna. A RTP, uma emissora de TV lá de Portugal. Apesar da audiência ter sido boa, ela deu um certo prejuízo para a Rede Manchete. Não foi um prejuízo muito pequeno, não. Um bom prejuízo. E o que acontece? A Rede Manchete tinha como slogan a TV de primeira classe. Por que seria a TV de primeira classe? Uma TV com a programação ligada ao chamado público, assim, mais classe A e B. Mas vocês acham que isso foi na prática? Não, foi só na teoria, porque na prática depois vocês vão entender por que não foi bem assim. Voltando à teledramaturgia, isso incentivou a Rede Manchete a continuar produzindo mais conteúdo. E eis que surge Dona Beija. Para quem não sabe, Dona Beija é baseada numa história real de Ana Jacinta de São José.
A famosa Dona Beija, que viveu na cidade de Araxá, em Minas. Quem viveu Dona Beija? Maite Proença. Só que o que acontece? Por que que o lema TV de primeira classe meio que caiu por terra logo nesse período? Porque a Rede Manchete começou a investir o quê? No erotismo, né? Na violência. Olha, foi um sucesso? Foi, mas rendeu mais prejuízo pra Rede Manchete. A Rede Manchete já tinha uma dívida. Mas quando chegar na última novela da Rede Manchete, vocês vão entender o que foi que aconteceu realmente. Pois bem, essa parceria Rede Manchete e RTP renderam 2 projetos. Antônio Maria, em 85, e em 93, Cupido Eletrônico, que chegou a ser exibida lá em Portugal. Aliás, Portugal tem alguns intercursos, né? Algumas novelas portuguesas foram exibidas aqui no Brasil. Outras novelas nossas foram exibidas lá em Portugal. Por exemplo, a RTP, até um tempo atrás, exibia novelas da Globo. Agora, as novelas da Globo estão sendo exibidas pela SIC, que é uma parceira da Globo lá em Portugal. Mas vamos voltar. A novela que realmente foi um verdadeiro boom, que conseguiu a incrível façanha de derrubar a audiência da Rede Globo, que é uma das emissoras de TV. Peraí, que eu tô em cima da perna, isso dói. Que foi. Que é a emissora de TV com maior tradição em novelas, que eles chamam de. Que é pioneiro, foi a Rede Tupi. Mas que tem um departamento de novelas muito forte. Qual foi a novela que conseguiu essa façanha? De derrubar a audiência da Globo. Sim, Pantanal. Pra vocês terem uma ideia, Pantanal trazia vários atores da Globo. E quem era o autor de Pantanal? Benedito Rui Barbosa, que era autor de diversos sucessos pela Globo, como Meu Pedacinho de Chão, que era uma parceria Globo TV Cultura, como Paraíso, como Sim a Moça, Cabocla, na Band com Os Imigrantes. Pantanal conseguiu um feito histórico. Uma audiência que chegava facilmente à casa dos 40 pontos. O que hoje em dia você pode dizer. Hoje em dia é raro uma novela conseguir chegar a esse pico. Antigamente a medição do Ibope, como eu falei, um ponto equivalia a 40 mil televisores sintonizados, né? Mas também a Rede Manchete não teve só novelas, também teve minisséries. E algumas renderam umas polêmicas que vocês não vão acreditar. A começar pela minissérie Ilha das Bruxas, em 1991. Essa minissérie, Ilha das Bruxas, ela conseguiu uma façanha que vocês vão falar, poxa! Pois é. Conseguiu a incrível façanha de receber a censura não recomendado para menores de 18 anos. Por quê? Nossa, motivos bestas, bem bestinhas. Primeiro, a trilha sonora era de músicas incidentais. Aí vocês vão falar, tinha musiquinha legal, né? Não, só tinha gemido de mulher e cantos. Um gosto bem soturno. O cúmulo da ousadia foi numa cena onde as bruxas fazem um ritual com um bebê. Eles matam o bebê e ingerem o sangue do bebê. Nossa. Só de imaginar me deu um arrepio. Que vocês não têm noção. Também tinha muitas cenas ousadas, ou seja,
tá explicado por que teve essa classificação etária. Outra minissérie também que rendeu uma bela de uma dorzinha de cabeça pro senhor Adolfo Bloch. O Marajá, de 1993. O Marajá teve uma bela de uma campanha de... Como é que eu posso dizer o nome? Campanha de estreia, né? Publicidade e tudo. Só que o que acontecia? Tinha pouco tempo que havia acontecido o impeachment do senhor Fernando Collor, né? Pra quem não conhece, ex-presidente da República. Hoje ele tá lá no Senado. Mas deixa pra lá que se eu falar alguma coisa aqui... a minissérie era toda baseada na vida dele. Que se dizia o caçador de marajás, mas na prática não foi nada disso que aconteceu, né? A minissérie estava para estrear no dia 26 de julho de 93. 2 dias antes, o senhor Fernando Collor conseguiu uma liminar proibindo a exibição da minissérie. Só que o que aconteceu? A Rede Manchete só foi avisada no dia da estreia. A estreia ia acontecer às 9h30 da noite. Eles receberam um anúncio às 6 da tarde. Tiveram que fazer alguma coisinha lá, uns malabarismos, mas não teve jeito. Não conseguiram. Ia levar 2 meses para poder julgar o processo. Eles tiveram que fazer uma novela a toque de caixa com o mesmo elenco chamada Guerra Sem Fim. Que foi um dos últimos trabalhos do Rubens Correia em novelas. Porque depois ele faria a minissérie Decadência na Globo. E logo depois da minissérie ele acabaria, infelizmente, morrendo por causa da AIDS. Uma história que depois, quem sabe, eu posso até contar pra vocês. Mas voltando, todo mundo acha que o quê? A primeira grande ousadia da televisão foi quando a novela Amor e Revolução do SBT exibiu um beijo entre 2 mulheres, ou então, o primeiro beijo gay da história foi em Amor à Vida. Antes de Félix e Nico existiram Lúcio e Rafael. E eu vou explicar por quê. A Rede Manchete produziu uma minissérie chamada Mãe de Santo. Essa minissérie, ela não tinha como eu posso dizer, um roteiro predefinido. Eram várias histórias. Tipo aquela série da Televisa La Rosa de Guadalupe, só que totalmente diferente. Ali seguiam contando as histórias de um terreiro de candomblé na Bahia, onde a Mãe de Santo era vivida pela Zezé Mota, pela brilhante Zezé Mota. O que acontece? No 4º episódio foi ao ar um beijo gay entre os atores Ray Alves e Daniel Barcelos. Esse foi o primeiro beijo gay da teledramaturgia, mas pouco se fala. Acho que ficou tão esquecido que todo mundo acha que o beijo do Félix e do Nico foi o primeiro, mas não foi. Não foi. Agora, continuando. Vocês imaginam, né? Que dor de cabeça que às vezes a Rede Manchete pode ter tido, porque mesmo tendo sido feita toque de caixa, aproveitando um elenco de um minissérie que não foi no ar, o que eles fizeram? Eles tinham que gravar Guerra Sem Fim, que era baseado, que eram as histórias do tráfico. E eles tinham que negociar com os traficantes para conseguir gravar algumas cenas em determinados horários. E nessa novela teve o que aconteceu. Houve a união de um casal gay formado pelos atores Elton Magalhães e Paulão Barbosa. Monarca e Viúva Negra, que eram o nome dos personagens. Mas olha, vai ter mais histórias. Por exemplo, nos anos 80, mais precisamente em 1989, foi criada... estreou a novela Cananga do Japão, que também foi um grande sucesso. Mas vamos perguntar, por que Cananga do Japão? A ideia de produzir Cananga do Japão veio do senhor Adolfo Bloch. Porque o que acontece? Ele queria uma história baseada no Grêmio Recreativo Familiar Cananga do Japão, que era o quê? Um cabaré dos anos 30. E tanto é que é baseado tem muitas histórias dos anos 30, como a Revolução, a intentona comunista, pegando acho que a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano.
Uma história bem legal. Mas vamos agora... 1995. Mesmo com vários problemas financeiros, a Rede Manchete continuou investindo em novelas. Foi onde surgiu Tocaia Grande, que é baseada numa obra de Jorge Amado. Só que 2 meses após a estreia de Tocaia Grande, o senhor Adolfo Bloch, o fundador da Rede Manchete, que foi tido como o brasileiro que tem mais tempo, tinha mais tempo de Brasil do que nós, porque ele era ucraniano, o senhor Adolfo Bloch falece aos 87 anos. E a Rede Manchete passa para o seu sobrinho Pedro Jaque, o Jaquito. Guardem esse nome. E o que acontece? Logo após Tocaia Grande veio Chica da Silva. Chica da Silva que foi exibida em vários países. Foi exibida em Portugal, Rússia, Chile, Bolívia, se não me engano, México, Colômbia, tanto que a Thais Araújo fez uma participação em Betty a Feia, que eu lembro. A novela trouxe umas grandes ousadias, cenas de tortura, de morte, nudez. Acho que essa novela deixou a Adriane Galisteu bem constrangida, porque em todas as cenas que ela aparecia, ela sempre estava como nua. Quando a novela estreou, a Thais Araújo tinha 17 anos. Então ela não poderia fazer as cenas de nudez da personagem. No dia em que ela fez 18 anos, quem vocês acham que comemorou? Ela? Não, quem comemorou foi o diretor, o Walter Avancini. Porque aí ela poderia aparecer nua, né? Que foi o que mais teve em Chica da Silva. Nudez, morte. Tem uma cena que a personagem da Zezé Mota é amarrada numa carroça. Quando atiram, o corpo dela é todo despedaçado. Só de lembrar essa cena me dá um arrepio. Porque eu assisti Chica da Silva. Tá bom, eu não tinha idade, mas assisti. No elenco dessa novela tinha a Leci Brandão, pra vocês verem. Leci Brandão, hein? Que é uma das maiores sambistas desse país, né? Tinha a Leci Brandão. Logo após Chica da Silva, aí que veio uma novela baseada no cangaço. Pra quem não sabe, o cangaço que ocorreu no Nordeste, né? Um dos movimentos do Nordeste. Baseada mais ou menos na história de Lampião. Só que na prática, Lampião e Banda Bonita só apareceram nos primeiros capítulos. Se eu não me engano, Lampião era vivido pelo Alceu Valença. Alceu Valença, que é um dos melhores cantores que eu conheço, que eu particularmente gosto bastante dele. E Maria Bonita foi vivida pela Daniela Mercury. Daniela Mercury, que é uma das minhas cantoras favoritas, que eu não vou mentir. Meu nome, em parte, também é um pouco baseado nela. Eu, particularmente, sou muito fã da Daniela Mercury. Mas a história em si era o quê? Uma jovem que estava para se casar com um dentista, mas ela era apaixonada por um tenente da Volante. Para quem não sabe o que é a Volante era o exército lá do Nordeste. Mas era sequestrada por um cangaceiro. A trama em si era uma confusão, só que engraçado. Os protagonistas da história originalmente eram Carla Regina, Murilo Rosa, sim, o Murilo Rosa, e o Vitor Wagner. Mas quem roubou a cena foi o vilão da história, que era o Bem-vindo Sequeira, que o personagem dele era o Zebedeu. Eu lembro do meu pai assistindo essa novela, meu pai adora essa novela até hoje. O Bem-vindo Sequeira, ele roubou a cena. A novela foi praticamente dele. Ele vivia sendo enrolado pela Alexa Deschamps. Eu lembro que no elenco tinha Roberta Close. Eu posso estar até errada, mas eu lembro da Titiolina também. Tinha Ângela Leal. Eu lembro da Sandra Pera. Sandra Pera, pra quem não sabe, foi uma das frenéticas.
Ela que era irmã da falecida Marília Pêra. Ou seja, a novela era realmente, assim, muito engraçada. Falava sobre o cangaço, mas não falava assim de um modo tão como era. Falava de um modo pra vocês darem risada. E eu mesma particularmente ria, embora eu não gostasse muito. Tanto é que depois, quando a novela foi exibida pela Rede Bandeirantes, foi exibida com pouquíssimos capítulos. Aliás, não com pouquíssimos não, com poucos capítulos em relação ao que realmente tinha. Aliás, essa é uma marca. As novelas da Rede Manchete não eram tão longas. Tá bom, algumas eram. Mandacaru foi a mais longa, teve 259 capítulos. Quando foi exibida na Rede Bandeirantes, teve 217. A segunda mais longa foi Chica da Silva, 231. Seguidas por Tocaia Grande e Pantanal e Cananga do Japão. A mais curta foi a sucessora de Mandacaru, que agora vocês vão entender. O elenco de Mandacaru não queria que a novela acabasse, porque eles gostavam muito de fazer essa novela. Mas como não tinha que acabar, eis então que surgiu Brida. Brida, para quem não sabe, é um livro do Paulo Coelho, que é a história de uma bruxa que vive na Irlanda. E qual foi a ideia do pessoal da Rede Manchete? Não. Vamos priorizar os nossos esforços numa novela. Paulo Coelho vai trazer uma audiência para a emissora. Sucatearam o restante da programação e investiram todos os recursos na novela. Só que o que acontece? Nesse ano foi lançado um livro do Paulo Coelho chamado Verônica Decide Morrer, o que deu uma certa publicidade para a novela. Mas não adiantou nada. Tinha que dar pelo menos de 5 a 6 pontos. Começou a dar 2, 3. Os funcionários da Rede Manchete que não estavam recebendo salário estavam de greve. Daniela, pega aqui, por favor. Tá, daqui a pouco eu vou. Pega aqui. Já vou! E o que aconteceu? Foi a novela que decretou a falência da Manchete. Simplesmente não deu audiência, a novela foi tirada do ar. Inacabada, o último capítulo foi um locutor. Foi um locutor narrando o que aconteceu com os personagens. E a partir daí, a Manchete foi em queda livre. No lugar de Breda entrou a reprise de Pantanal. Deu pra levantar um pouco a audiência, mas todo mundo viu o que aconteceu. Hoje a Rede Manchete é a Rede TV. A rede de TV que mais cresce do Brasil, que na prática não é verdade, né? Mas fazer o quê? Bom, gente, é isso. Lembrando agora, como eu sempre falo no final, vídeos quartas, quintas e sábados às 8 da noite. E eu volto, quem sabe, qualquer hora dessas com uma próxima história. Então, beijo pra todo mundo e tchau!